Entre os dias 20 e 22 de março tem lugar a 9ª edição da Semana I9 Empreender em Torres Vedras. Esta quinta-feira, 21 de março, está a decorrer no auditório do Caero, em Torres Vedras, a conferência Apoios e Incentivos às Empresas Perspectivas Futuras. Acompanhámos a sessão de abertura com a Presidente do município, Laura Rodrigues. Gostaria, primeiro que nada, de cumprimentar todos os oradores, portanto, o Rui Ferreira, que vem em representação da Portugal Ventures, a Neuza Magalhães, que vem participar aqui no âmbito da CCDR Centro e que vai participar online. O Paulo Simões, que participará também online, mas o Pedro Ferreira está aqui na sala e, portanto, depois para fazer esta ligação entre aquilo que serão as questões colocadas pela Assembleia. Portanto, o Pedro estará aqui também para fazer essa ligação. O José Coutinho, portanto, da Lidar Oeste, e a Carla Rodrigues e a Mónica Chalabardo, que nos vêm tratar de coisas mais ligadas à zona costeira e, portanto, através da ADEP e da agência EcoCoast. E, portanto, um agradecimento a todos e a todas pelo facto de aqui estarem e poderem partilhar e trazer aos nossos empresários e aos nossos eventuais candidatos a empresários, a pessoas que querem investir, não são necessariamente todos aqueles que já são empresários, mas têm necessariamente interesse relativamente à área, porque eventualmente, portanto, estarão numa situação de pré-investimento, pré-estabelecimento como empresários, e por isso é muito gratificante para todos nós que realmente aqui possam estar e que estejam interessados em passarem à fase do investimento e do estabelecimento empresarial aqui no nosso território. Como sabem, portanto, esta é uma ação que vem no âmbito daquilo que tem sido o trabalho da Agência Investir ao longo dos anos. É a 11ª edição da Semana I9, Empreender em Torres Vedras, não iniciada propriamente com a Agência Investir, porque a Agência Investir faz hoje 5 anos que foi criada e, portanto, que está aqui neste espaço, mas iniciou-se ainda, portanto, quando tínhamos apenas um espaço ligado ao empreendedorismo na Câmara Municipal de Torres Vedras. A Agência Investir é, no fundo, o resultado disso, é esse prolongamento e é essa melhoria daquilo que efetivamente nós tínhamos inicialmente, aqui num espaço próprio e num espaço também que é do Caero e, portanto, acabamos por juntar aqui duas entidades que efetivamente são dedicadas ao nosso empresariado. No caso da Agência Investir, tem havido um trabalho desenvolvido ao longo destes 5 anos e às vezes não parece, e, portanto, algumas pessoas que estão do lado de fora não terão exatamente essa noção, mas a Agência Investir durante este ano, portanto, durante este ano passado, durante o ano de 23, teve como utentes cerca de, ou mais de 1000 utentes aqui assim no seu espaço, utentes esses que vieram tratar das coisas mais variadas, mas relacionadas exatamente com o empreendedorismo e com o investimento aqui que pretendiam fazer aqui no nosso território. E, portanto, quer fossem situações para orientação e informação sobre licenciamentos, atividade económica, agilização de licenciamentos, informação sobre apoios e incentivos, infografias, etc. Portanto, foram tudo atividades que foram desenvolvidas com a Agência Investir e com estes utentes que aqui se dirigiram. Devo dizer que a agência integra a rede de espaços de empresas e, exatamente por isso, faz também um atendimento mediado no âmbito do licenciamento zero e do acesso ao balcão do empreendedor, empresa online, certificação PME, entre outras coisas também, e, portanto, também por isso a agência tem qualificação realmente para trabalhar com a generalidade dos nossos empresários. Faz hoje também 10 anos que se iniciou um dos programas que também são icónicos e aqui hoje ligados à Agência Investir, mas também na altura ligados à área de empreendedorismo da Câmara Municipal de Torres Vedras, que é o Torres I9. O Torres I9, efetivamente, foi e continua a ser um programa de grande sucesso
e é uma parceria, foi uma parceria estabelecida à data com a Estufa e, portanto, que continua a ter, a fazer um trabalho de grande ligação e de apoio àqueles que pretendem instalar a sua empresa, criar a sua empresa e ter apoio para o efeito. Vejo aqui algumas das situações de sucesso provenientes exatamente desta incubação que realmente houve e tem havido ao longo destes 10 anos no âmbito do Torres Inove. Na situação atual, portanto, atualmente são 38 empresas que estão incubadas, quer sejam em espaços físicos, quer seja em nuvem, e devo dizer que o que nós verificamos relativamente a estas empresas é que são empresas com características muito inovadoras, portanto, tecnológicas ou empresas ligadas aos média também, e a situações que são situações de ponta e que iniciam a sua atividade desta forma, e o êxito, tem havido êxito. Nós sabemos que a incubação de empresas não é propriamente uma área que nós possamos dizer sempre que tem um sucesso de 99%, isto é uma característica geral, não é? Mas, de qualquer das maneiras, portanto, temos efetivamente um sucesso, tem havido um sucesso bastante interessante relativamente a estas empresas que são efetivamente acompanhadas e que depois, algumas delas já estão aqui no nosso território, noutros espaços, outras estão em outros territórios que não propriamente aqui em Torres Vedras. Gostava ainda de dar nota de que, e há pouco, comentávamos relativamente ao filme que estava a passar. É um filme que, creio, foi feito em 2020 para 2021 e que está completamente desatualizado, na realidade. Felizmente, está completamente desatualizado, porque o que se passa relativamente ao nosso sistema empresarial aqui em Torres Vedras é que tem havido uma evolução muito significativa, um crescimento muito significativo do número de empresas e do seu volume de negócios também. E, portanto, ali, creio, estavam 2,5 mil milhões de euros de volumes de negócios do nosso sistema empresarial. Nós hoje, esta data e no final de 2023, temos cerca de 4 mil milhões de volume de negócios aqui no nosso território, portanto, aqui em Torres Vedras. E cerca de 12 mil empresas, aquelas que estão, efetivamente, a trabalhar também aqui no nosso território. Isso é, efetivamente, muito, muito significativo, e porque manifesta o crescimento que tem havido ao longo dos últimos anos. Devo dizer ainda que, contabilizado em termos de emprego, temos 34 mil pessoas, 34 mil colaboradores nestas 12 mil empresas de que estamos a fazer referência e que dão origem a estes 4 mil milhões de volume de negócios no nosso território. É variado, portanto, os nossos setores de atividade são variados, como sabemos, e, portanto, acabamos por ter, em termos de volume de negócios, comércio por grosso e retalho, reparação de veículos, automóveis e motociclos, como sendo a primeira área, depois as indústrias transformadoras, depois a agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas, depois transporte e armazenagem e, em quinto, construção, sexto, alojamento, restauração e similares. Portanto, isto quando nós vemos em relação às áreas e aos setores de atividade. De qualquer das maneiras, e todos os que aqui assim estão terão também a noção de que quando pensamos em fileiras e no nosso território, a fileira agroalimentar, que é transversal em muitas destes setores de atividade que aqui fizemos referência, não é? É absolutamente transversal, porque efetivamente impacta, quer em transportes, quer em construção, quer em serviços da natureza mais diversa. Quando pensamos relativamente ao setor agroalimentar, isso significa anualmente cerca de 1 bilhão, portanto 1.000 milhões de euros de volume de negócios, o que para todos nós é efetivamente muito, muito interessante e faz com que sejamos um território atrativo também para esta área de atividade. O que tem acontecido é que tem havido efetivamente uma expansão também nestas áreas de atividade, mas também
temos aqui situações que nós sabemos que geram conflito, não é? E, portanto, não temos apenas coisas que são extraordinárias e são muitíssimo boas, o volume de negócios, o aumento do número de empresas, a sua expansão é efetivamente muito importante, mas quando pensamos em relação ao setor agrícola, e como somos uma zona em que o turismo se expande também, felizmente, não é? Porque também temos ótimas condições para a expansão turística e para zonas de vivência residencial que são efetivamente interessantes também, temos aqui pontos que são pontos de conflito entre as próprias atividades e que naturalmente as próprias administração, o governo, os governos centrais, as autarquias têm que continuar a dirimir, porque efetivamente temos que ter uma coexistência pacífica entre os diversos setores, não é? E portanto, apesar de muito trabalho que ao longo dos últimos anos tem sido feito para que realmente estas situações possam ir sendo dirimidas ou possam ir sendo resolvidas, há efetivamente dificuldades para, muitas vezes, situações de licenciamentos que efetivamente colidem com os regulamentos que existem e muitas vezes parece que aquilo que nós queremos é que as atividades produtivas não se instalem no nosso território. É exatamente o contrário, queremos é que se instalem e coexistam pacificamente com aquilo que está à volta, porque é essa a forma de nós nos desenvolvermos. Temos que ter um desenvolvimento que seja efetivamente integrado e que permita que todos os setores de atividade estejam bem representados e se sintam bem no nosso território e que possam ter um envolvimento que seja interessante para todos aqueles que aqui vivem e aqui querem investir. Muitos os desafios, não é? Portanto, todos são confrontados hoje com muitos desafios para cada uma das vossas empresas ou das vossas futuras empresas. Não podemos esquecer as questões ambientais, não é? A transição climática, as questões ligadas à transição digital, que essa, apesar de tudo, creio, na generalidade das empresas, mais fácil de trabalhar, apesar de nós termos um tecido económico que é de pequenas e médias empresas e, portanto, às vezes com mais dificuldade de pegarem e fazer os investimentos necessários em determinados momentos, mas creio que a transição digital acaba por estar mais facilitada e estar mais avançada do que propriamente aquilo que tem a ver com a transição climática e com a observação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, portanto, nesse aspecto há efetivamente muito trabalho a fazer, mas é preciso também que os apoios e estes apoios, eu não digo que sejam apoios de natureza financeira apenas, mas apoios em termos de consultadoria, que realmente eles possam existir com equipas que possam apoiar as empresas a fazerem essa transição da forma mais correta e da forma mais equilibrada. E que eu creio que ainda há alguma falha relativamente a este tipo de apoios que efetivamente deveriam existir. Temos outras circunstâncias que são gravosas também aqui no nosso território, não é? Mas não é apenas no nosso território que isso acontece, que é a carência de recursos humanos, em alguns casos, carência de recursos humanos qualificados e bem qualificados para efetivamente podermos levar por diante aquilo que são os objetivos e as metas de cada uma das nossas empresas. E, portanto, esse é trabalho que todos nós temos que fazer também, porque efetivamente a qualificação dos nossos jovens, como nós sabemos hoje, temos os jovens mais qualificados de todos e temos que realmente ver se as qualificações que eles estão a ter são aquelas que também são importantes para o tecido empresarial, e isso é algo que também é preciso fazer em termos da ligação entre o tecido empresarial, entre as entidades que são formadoras, para que realmente corresponda. E não creio que haja assim, nesse aspecto, uma divergência tão significativa entre aquilo que é a formação dos próprios jovens e as necessidades das próprias empresas. Mas é muito importante que realmente as próprias empresas se possam envolver mesmo
e ter uma palavra sempre a dizer naquilo que são as formações que estão a ser ministradas de uma forma geral no nosso território e na nossa região, porque atualmente aquilo que são as propostas formativas são coordenadas em termos regionais, portanto não apenas para Torres Vedras, mas para o território do Oeste. E portanto nesse aspecto eu creio que tem que haver também um entrosamento bom para que o próprio trabalho das escolas e das entidades que fazem a formação seja cada vez mais adaptado àquilo que são as necessidades, por um lado, e por outro lado, não apenas em termos de conteúdos, mas em termos de forma, ou seja, que os jovens possam efetivamente trabalhar em contexto, porque uma das coisas que acontece e que nós sabemos que são bastante comuns é efetivamente o facto de as pessoas muitas vezes terem muito pouca atividade prática, conhecerem pouco os setores de atividade e às vezes até as suas escolhas são escolhas que acabam por acertar ao lado porque eles conhecem pouco aquilo que é o mercado de trabalho. Um aluno que faz o 12º ano de Científico-Humanística, chega ao final, se não tiver efetivamente da escola, se lhes forem proporcionadas experiências formativas, experiências em termos laborais, tem dificuldade em fazer efetivamente escolhas que sejam provavelmente aquilo que seriam mais adaptadas para a sua forma de ser, para a sua forma de estar e para aquilo que ele pensava que iria fazer. Muitas vezes as coisas não acertam exatamente aquilo que se pretendia. E, portanto, deixando estas brevíssimas palavras de uma forma muito geral, quero-vos ainda lembrar que aqui assim na nossa agência Investir também temos trabalhado, e é um dos nossos objetivos, é trabalhar tudo aquilo que diz respeito à transição energética, portanto, às energias renováveis. E exatamente por isso, portanto, temos em curso alguns projetos, nomeadamente o que diz respeito à comunidade de energias renováveis e a instalação já de um projeto de hidrogénio aqui assim no nosso território, que está bem encaminhado e, portanto, vamos ter aqui um ou dois, com muita brevidade, dois exemplos que poderão servir depois de mote para outros que queiram investir aqui no nosso território. A todos desejo uma boa manhã, que seja muito frutuosa para todos e que leve naturalmente ao bom investimento em cada uma das vossas empresas e naturalmente à grande qualificação e melhoria continuada daquilo que é a nossa economia aqui em Torres Vedras. Muito obrigada a todos. É com grande honra e satisfação que assumo a representação da ACIRO a moderação deste ilustre painel. O PRR, o Portugal 2020, a Estratégia do Oeste 2030, o ITI, da região Oeste, a Nova NUT, OVT Oeste do Alentejo, AI, descarbonização, digitalização, sustentabilidade, Estratégia de Desenvolvimento Rural e Costeiro. Um conjunto de siglas, abreviaturas e programas que vamos ter oportunidades de mistificar e simplificar junto dos nossos empresários e empreendedores. Para o desenvolvimento da região Oeste, urge aumentar a captação de investimento e a aplicação de apoios públicos, seja no PRR, Portugal 2030 ou diretamente pela União Europeia. Após esta sessão, acredito que os empresários fiquem capacitados para aproveitar a melhor estas oportunidades para o desenvolvimento dos seus negócios e, com isso, proporcionar o maior crescimento socioeconómico no concelho de Torres Vedras e na região Oeste. Por isso, vamos acelerar, sem mais delongas. É com grande entusiasmo que apresento o primeiro orador desta manhã, Sr. Rui Ferreira, CEO da Portugal Ventures, mas também um oestino, que irá tomar a palavra sobre o tema investimento através de capital de risco. Rui Ferreira. Por dois factos, que a minha voz não está melhor hoje, devido ao resfriado. Eu, como sou do Oeste, mas enfim, não estou mesmo assim habituado a estas diferenças de temperatura. De qualquer das formas, eu vou ter que sair
não vou poder estar até ao fim, portanto eu peço imensa desculpa, não gosto de fazer isto, mas tinha mesmo já um compromisso assumido. O que eu vou fazer é uma apresentação, que depois vai ser distribuída e podem fazê-lo, mas para vos chamar, enfim, investir a todos os seus empresários que aqui estão sobre este tema, investimento através de capital de risco, e tentar desmistificar aquilo que é este instrumento financeiro, mas antes disso falar um bocadinho de enquadramento do que é o mercado de instrumentos financeiros. Amanhã, 22 de março, às 14h30, terá lugar outra ação, Quero Crescer, Conversas para Empreendedores, no auditório do Lab Center em Torres Vedras. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.